Graça e paz, meninas preciosas do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. Deixa eu te perguntar, você já se sentiu como uma estrela fora do céu, um peixe fora d'água ou um pássaro longe do ninho? É assim que muitas vezes podemos nos sentir. Desconfortáveis, parece que fora do lugar, quando olhamos para o nosso chamado, desejando ver nele a mesma forma que Deus usa o outro, ou quando desejamos ver no chamado do outro aquilo que percebemos apenas no nosso chamado. Às vezes nos sentimos estranhos, é verdade, diferentes dos outros. E você sabe por que isso acontece? Bem, eu sou Clemirene Oliveira, mentora do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. E hoje vamos tratar acerca da peculiaridade do chamado. Esta aula irá te revelar por que você olha para os lados e não encontra nenhum obreiro, nenhuma obreira com um modo igual ao seu ao ministrar. Ei, pessoa diferente de todas, fique comigo até o final. Para iniciarmos tratando a respeito da peculiaridade do chamado, eu convido você a abrir o seu livro mais precioso, Bíblia Sagrada. Abra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 4 ao versículo de número 12. Eu espero que você já esteja aí com o seu livro mais precioso e nós vamos fazer a leitura. Procederemos à leitura a partir do versículo de número 4. Eu farei a leitura na versão NAA, que assim nos diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Que texto maravilhoso que trata a respeito da diversidade ou da variedade no modo de servir que é concedida através de uma única pessoa, o Espírito Santo. Bem, eu quero falar com você que no Japão, uma cirurgia atualmente já pode ser feita sem a intervenção humana. Porque a inteligência artificial, aos poucos, está ocupando o espaço da ação humana. Porém, na obra de Deus, o chamado é particular, é individual, intransferível
e através de pessoas comuns. Pessoas humanas que, conforme o texto que lemos, são membros diferentes, mas que fazem parte do mesmo corpo, conforme a primeira epístola aos Coríntios. Então existe a diversidade de dons, existe a diversidade de serviços, porém é o mesmo Espírito quem dá essa capacidade e essa habilidade a cada um, conforme ele mesmo quer. Exemplo, você recorda da chamada do profeta Ezequiel, quando seriam vistos os prejuízos e mortes que ocorreriam se Ezequiel não fosse, porque o chamado era para ele? No capítulo de número 3, quando ele é chamado como atalaia de Israel, se ele não fosse, almas morreriam e Deus requereria das mãos de Ezequiel aquelas vidas. Lembra do que ocorreu com Jonas em uma das nossas aulas anteriores? Você pode ir depois, como Jonas fez, mas é você quem irá, porque o chamado é seu. Lembra de Moisés, que sobre uma ótica humana, talvez algumas das suas características lhe bloqueiem, né? No caso de Moisés, ele tinha uma característica física humana que lhe bloqueava e que causava medo e timidez para enfrentar o exercício da sua missão. Mas no capítulo de número 4, Deus estabelece ajudas para ele. Não o substituiu, mas com a ajuda de outros, foi ele mesmo quem foi. Porque quando Deus chama, Deus determina que o chamado seja seu. Não há como fugir das mãos daquele que fez o chamado. Você precisa apreciar a sua peculiaridade ou a sua singularidade nesse contexto. Por quê? Uma coisa é você perceber que você é diferente das outras pessoas, conforme as aulas que nós já tivemos anteriormente. Já ficou claro para você que você é diferente dos outros. A propósito, Deus te formou de forma diferente. Isso é fato. Uma coisa é você ter conhecimento a respeito disso. Outra coisa é você parar agora e consciente apreciar essa peculiaridade, esse chamado que o Senhor lhe fez. Porque sem isso, você poderá fazer comparações, perceber diferenças entre o seu chamado e o chamado de outros e ser paralisado por causa disso. Porém, se você apreciar quem você é em Deus e o chamado que Ele fez na sua particularidade, você conseguirá ser autêntico na mensagem ou no projeto ou no serviço que você irá desenvolver. O principal para você alavancar o projeto de Deus na sua vida é o reconhecimento de quem você é em Deus. Aí você precisa amar isso e considerar o valor que você carrega, não por causa do vaso que você é, porque você é um vaso de barro, nós somos de barro. Entretanto, dentro desse vaso de barro, há algo, um valor intangível, imensurável, que não vem do próprio barro, mas é algo que foi conferido pelo Espírito Santo, porque o chamado não vem do vaso, mas o chamado vem do Espírito, conforme o texto que nós lemos, que coloca nesse vaso de barro a medida, o talento e o dom que ele quer. Você ama o seu chamado? Acredite no valor que Deus lhe deu. Não aumente, mas reconheça a beleza dessa singularidade. Ao longo da sua vida, você pode ter sido sim limitado com frases como você não é bom o suficiente, só faz coisas erradas. Ou você nunca, de repente, tenha sido elogiado, amado, acolhido, incentivado. Mas saiba que Deus te criou como um filho que tem a identidade e a forma peculiar que Ele escolheu para te dar. Por isso, como vimos nas aulas anteriores ou na aula anterior, não se compare a outros. Se avalie com o que você foi ontem. Se autoavalie o quanto você já superou do passado até aqui.
E esta autoavaliação ou autocrítica, ela deve servir para te melhorar e não para te vitimizar e você olhar para trás apenas para lamentar, mas para considerar até aqui o que Deus já fez. O que Deus já fez. Alguns dias atrás, me fora feito o convite para que eu ministrasse uma palestra a respeito do Dia da Consciência Negra. E a ideia, a proposta de quem fizera o convite era de que eu fosse falar a respeito das dores que a raça negra, o povo de cor negra, passara em decorrência da escravidão que aconteceu no século passado, em anos anteriores, décadas anteriores. E quando eu ouvi a proposta, eu fui transparente com a pessoa que me fizera o convite, agradecendo-lhe pelo convite, a consideração e o respeito. Entretanto, eu lhe disse que talvez eu não tivesse condições de somar. Por quê? Porque a proposta era lembrar das dores da escravidão. E ele me escolheu porque eu sou negra. E eu não carrego essas dores da escravidão, eu disse a ele. Por quê? Porque quando a abolição da escravatura ocorreu através do decreto assinado pela princesa Isabel, os anos foram transcorrendo e hoje, por exemplo, nós já temos oportunidades diversas para as pessoas de raça negra como eu. Exemplo, atualmente a educação ela não é apenas mais um direito, ela agora é um dever. Então não poderia eu, que sou negra, dizer que hoje não está sendo dada a oportunidade aos negros e reclamar as dores que pessoas de séculos passados passaram. Eu compartilho da tristeza, lamento as dores que os meus antepassados sofreram, mas eu não me vitimizo por causa disso. Porque eu acredito que as experiências do passado, elas não podem servir para eu ficar em cima dessa dor, para eu ficar em cima desse fato, lamentando algo que ocorreu atrás. Eu não posso mais ficar sentada em cima disso. Eu preciso pegar minha experiência do passado e verificar onde eu posso chegar agora com as oportunidades que eu tenho diante de mim. Porque se eu perco as minhas energias olhando para trás, olhando as dores que ficaram para trás e não olhando para as oportunidades que Deus me oportuniza hoje, eu perco a oportunidade de chegar onde Deus quer que eu chegue. Então eu disse, agradeci e falei, será que de repente a minha forma de analisar esse contexto não seja diferente da forma que você analisa e que de repente eu ao falar eu posso te surpreender com a minha visão. Então deixa eu te explicar como eu penso para eu não surpreender na minha palestra e atrapalhar o seu projeto, porque longe de mim atrapalhar um projeto que você sentou, que você elaborou. Porque as dores do passado, elas não podem servir para que eu continue me vitimizando, olhando para o passado, olhando para as histórias pregressas e continuar me vitimizando. Hoje eu tenho oportunidade. Há séculos passados, há anos passados, os meus antepassados não tiveram oportunidade de estudar. Eu acredito e eu lamento isso, eu sofro isso. Só que infelizmente, eles já partiram e eles não têm mais condição, eles não estão mais aqui e não possuem mais condições de reescreverem a história. Mas a história foi alterando e eu estou aqui. E como eu estou aqui, eu preciso viver. Eu preciso viver. Então, eu contei esse detalhe para poder chamar a sua atenção, para poder dizer que a nossa avaliação e a nossa autocrítica, ela não deve ser feita no sentido de nos vitimizar. Nós precisamos olhar para o que aconteceu ontem e nós pegarmos isso como uma alavanca para o nosso futuro, em todos os aspectos da nossa vida. E se você não conseguir se olhar como uma ferramenta que Deus pode usar hoje, se vitimizando de coisas do passado,
se você não conseguir se olhar hoje como uma ferramenta singular que Deus criou para um chamado diferenciado dos demais, você não conseguirá avançar. Pessoas ao lado talvez não compreenderão você. E muitos até considerarão você estranho. Mas Deus sempre levantará alguém para te ajudar e te compreender. Alguém que compreende ou que compreenda esse trajeto que você está percorrendo e será uma aliança para a oração, para a leitura da palavra, para incentivo na caminhada do propósito. E eu quero compartilhar com você uma história que eu vivi. Eu nasci num lar cristão e quando eu era criança, na década de 80, por volta de 4 a 6 anos de idade, eu recordo que mamãe comprava discos de vinil. Para você que é mais jovem, talvez você não lembre, mas quem tem mais de 40 anos lembrará. Era a época de discos de vinil, é como se fosse um CD, mas ele é um tanto maior, ele é bem grande assim. E mamãe comprava discos de vinil com crianças cantando porque ela queria me incentivar a louvar a Cristo. E isso foi muito bom. Eu aprendi a gostar, eu aprendi a adorar Jesus. Aprendi a gostar desse ambiente, amar e apreciar tudo isso desde muito cedo. Mas na adolescência surgiu a era dos playbacks. E apesar dos meus pais serem muito zelosos e cuidadosos comigo, no orçamento deles não cabia a despesa com playbacks. Porque se eles comprassem playbacks, nos faltariam elementos básicos de sobrevivência. Era uma situação muito difícil que nós vivíamos financeiramente quando eu era criança. Então, como eu gostava de cantar, eu pegava playback emprestado das amigas e eu cantava. Algumas vezes eu recordo que eu comprei fita cassete virgem. Alguns mais jovens lembrarão, fita cassete. Eu comprava fita cassete virgem para copiar os playbacks emprestados que eu pegava das minhas amigas que tinham condições melhores que eu. E eu ensaiava, mas ocorre que quando aparecia um novo louvor que eu desejava cantar, eu pegava o playback da minha amiga emprestado e gravava naquela mesma fita cassete que eu possuía e que eu já tinha gravado um playback anterior. Só que ao gravar um novo playback na fitinha, eu perdia o playback anterior. Porque fita cassete é assim. Você grava uma música nova e você perde a anterior, porque é gravado sobre. Então apaga. Então era uma situação muito difícil. Algumas amigas emprestavam, outras tinham muito receio e não emprestavam. Outras emprestavam com dificuldade. E foi um período muito difícil. Mas eu recordo que em 2004 eu estava vivendo uma situação financeira muito difícil. Eu já era uma moça de 25 anos, algumas coisas já tinham mudado na minha vida. Eu era professora do ensino fundamental, mas devido a umas mudanças de cidade para cursar a faculdade de Direito, eu acabei retornando para a minha cidade sem emprego, então. E então, 2004, nesse período, por eu não ter uma família rica de dinheiro, mas minha família é rica de outras virtudes, graças a Deus por isso, eu passei um período difícil por não ter esse suporte financeiro, mas Deus estava agindo em tudo. Eu lembro que eu era líder do grupo de jovens da minha igreja, o primeiro círculo de oração de jovens da minha cidade. E todos os sábados nós tínhamos consagração de jovens e esses sábados eram muito, muito poderosos. Eram sábados de períodos de oração e muita busca pela presença de Jesus. Num desses sábados, o nosso líder geral, ele fez uma programação e estava ministrando a palavra no setor 5 da cidade de Ariquemes, um pastor que o nome dele é Jacinto, que era um pastor da cidade de Mirante da Serra. Na época ele morava lá. E
E eu recordo que ele pregava sobre um tema que estava inserido no texto de Hebreus, capítulo 10, e versículo de número 23, que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Na oportunidade, eu louvei a Jesus com a canção Fiel Toda a Vida, da cantora Rose Nascimento, que é um louvor que eu sempre amei muito. Tratava-se de um hino que falava da história de Jó. E eu cantava muito aquele hino porque eu vivia aquela história. Aquela era a minha história. Eu que era pobre e não tinha muita coisa, havia perdido muita coisa do pouco que eu tinha, porque eu estava num vale e o pouco que eu tinha perdido. Por que eu digo que o pouco que eu tinha perdido? Porque eu estava vivendo uma fase que eu tinha perdido até a esperança. Quem assistiu o vídeo do meu testemunho parte 1, ouviu eu contando o período no qual, por 4 anos, Deus tratou o meu caráter, minha concepção e percepção a respeito de fé e conversão e de ministério cristão. Foi um período muito doloroso, mas de muito aprendizado com Cristo. Se você desejar conhecer o testemunho, está salvo no meu canal do YouTube, o canal Projeto Missionário Jardim Fechado. E o título da primeira parte desse testemunho é 20 anos na igreja para nada. Assista esse testemunho que Deus falará muito com você, eu creio. Então, era um período que eu ainda, em 2004, ainda era um período que eu estava num vale muito profundo, há 18 anos atrás. E para não ficar deprimida, eu comia a Bíblia e orava. Esta era a minha única ocupação. Por 4 anos, orar e comer Bíblia o dia inteiro. Essa era a minha ocupação. E foi a forma que Deus me deu de não me afundar na depressão. Só que Deus tinha um propósito a respeito dessa experiência e dessa dor que eu passei. E no meio da ministração do pastor Jacinto, naquela consagração, naquela manhã de sábado, o pastor Jacinto não me conhecia, me chamou lá na frente e disse assim: jovem, eu vejo você adorando tão feliz no futuro e Deus recebendo o seu louvor. Daqui pouco tempo o Senhor te dará um CD e eu, pastor Jacinto, estarei pregando num congresso e você adorando com esse CD. E eu, e ele estendeu a mão assim, ele falou: e eu, pastor Jacinto, o pegarei na minha mão. Você crê nisso, jovem? E olhando para toda a minha realidade, eu não falei, mas eu pensei: só se for por Deus, porque aquele CD que eu estava cantando, eu tinha ganhado de presente de uma amiga. Eu não tinha condições de comprar um playback, como que eu ia gravar um CD? Estou contando isso para você hoje. Eu choro, mas não é de tristeza. É porque toda vez que eu lembro disso, eu me emociono. Hoje, para mim, um CD é uma realidade bem mais simples. Mas naquele dia não era. Porque o playback que usei naquele culto, eu só o possuía porque a minha amiga, a pastora Evânia, que hoje mora em Portugal, havia me presenteado quando eu morei em Ji-Paraná. Eu acredito que ela estará também ouvindo esse testemunho, porque ela faz parte da equipe do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada, e hoje ela mora em Portugal, mas continua abençoando as nossas vidas, mesmo que à distância. Eu não tinha condições de comprar um playback. Como teria condições para fazer uma gravação? Mas Deus, Ele pode todas as coisas.
Mas em 2005 eu retornei, fiz um concurso público, que eu já era professora na época. Passei nesse concurso público pela misericórdia de Jesus, mais uma vez, e concluí a minha faculdade de Direito com a ajuda de Deus. E após me casei com o amor da minha vida, Daniel Oliveira, que é o meu esposo. E eu não tinha nada, mas eu tinha uma promessa do Senhor como missionária, como ministrante da palavra e como adoradora desde alguns anos atrás. E promessa que há anos eu ouvia, mas eram apenas promessas, porque a minha realidade não permitia que eu visse o que Deus já via desde a eternidade. Porque Deus vê e sabe tudo do projeto que Ele criou. Deus, Ele é atemporal, Ele já vê a obra completa e nós vemos por partes. Porque Deus vê e sabe tudo do projeto que Ele criou. Nós somos limitados e a minha realidade não permitia ter uma visão da realização daquela promessa. E no início do nosso casamento, o meu esposo fez alguns sábados de jejum e oração, mas ele não me confidenciou o propósito dele. Porque existem segredos entre nós e o nosso Deus. E ele fez o propósito e um dia ele sentou e me contou. E antes dele me contar sobre esse propósito dele, eu me recordo que um dia eu tive um sonho. Antes de eu gravar o primeiro CD, eu tive um sonho que eu olhava para o céu e eu não via nada no horizonte. Tudo que eu via era um CD grande, muito grande, que ocupava todo o espaço. Naquele CD tinha uma moça de vestido azul longo, de manga longa azul, um azul bem claro, um azul celeste. E na frente dessa moça, ao lado do vestido, tinham 3 rosas brancas. E o orvalho, as gotas do orvalho eram muito perceptíveis. Parecia água muito real, mas era um CD, era uma foto. E eu não entendo como que a água parecia muito real. Ao mesmo tempo que era uma capa de um CD e era uma foto, a água era real. E eu olhava para os olhos da cantora e não era foto, os olhos dela estavam vivos. Na frente aparecia assim, jardim fechado. E eu vi aquele sonho, mas como um CD para mim não era uma realidade para mim, eu nem tinha projeto de gravar um CD porque não tinha esse projeto no meu coração e também não tinha condições. Então o meu marido me chamou para conversar e disse assim, o meu marido me chama de Moreca, Morequinha, e ele falou assim, Moreca, eu fiz um voto a Deus, que quando você passar na prova da OAB, nós vamos gravar um CD, e esse CD nós não vamos vender, nós vamos distribuir gratuitamente para evangelizar pessoas. Só que nem ele e nem eu tínhamos dinheiro para tanto. Eu olhei para o meu esposo e pensei, que loucura, fazer um voto, além dele não ter dinheiro, nem eu. Ele faz um voto e o voto que ele faz é para outra pessoa gravar. Ele não fez o voto para ele gravar. Ele fez um voto para que eu gravasse. Eu pensei, que loucura. De onde ele tirou isso? Talvez se naquela época eu fosse desenhar esse projeto do meu jeito e da minha forma, eu tivesse idealizado numa outra perspectiva e numa outra estrutura. Mas Deus deu a visão, essa visão Deus deu ao meu esposo. Essa forma, Deus deu ao meu esposo. E de certa forma, essa visão que Deus deu ao meu esposo era a visão que Deus tinha para mim. Só que talvez se a princípio eu fosse idealizar o projeto, de repente eu idealizaria de outra forma. Mas Deus impregnou uma visão que veio dele depois de um período de
de propósito do meu esposo. E esse não era o meu projeto, era o alvo do céu. Não era do meu jeito, foi do jeito de Deus. E era Deus realizando o projeto dele. Por quê? Porque Deus faz, Ele faz. Então nós gravamos o primeiro CD do projeto missionário Jardim Fechado. Por isso o projeto tem esse nome. E de lá para cá, nós já concluímos 12 CDs, ou melhor, concluímos 11 CDs. E o 12º nós estamos produzindo e creio que ele estará pronto nos próximos meses. E nós distribuímos esses CDs nos lugares onde nós ministramos a palavra e o louvor da mesma forma da visão que Deus deu ao meu esposo. Ocorre que onde nós ministramos a palavra e o louvor, levamos os CDs com a finalidade apenas de evangelizar. Porque esse projeto que Deus deu para o meu esposo, ele não tem um propósito financeiro, mas apenas missionário. E no início do projeto, nós recebemos muitas críticas. Críticas não de pessoas que nos odiassem, não. Críticas até de pessoas muito queridas, que apesar de nos amarem, não compreenderam o projeto de Deus para mim, não compreenderam o projeto de Deus para nós. Porque, pense comigo, como eu contei para você, porque eu não tinha playback nem para cantar. Eu cantava com playback emprestado. E adolescente que chorava escondido quando uma amiga lhe negava emprestar um playback, hoje já distribuiu centenas de CDs por aí. E isso tudo eu não conto com tristeza, eu conto com gratidão. Gratidão porque essas experiências nos faz ver que nós somos limitados, mas nos mostra quem Deus é. E no final, lembra do final da história de dor de Jó? Que Jó declara em Jó 42, ele fala assim, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Outras versões dizem, com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos, ou os meus olhos te veem. Então, toda dor na vida do crente aponta para quem Deus é. Jó, ele confessa que ele conhecia Deus de ouvir falar. E no final da sua história ele pôde dizer, agora eu conheço por experiência. Então toda dor na vida do crente aponta para quem Deus é. E nos forja, nos robustece a fé e nos alicerça para o projeto que Deus tem. Toda dor na vida do crente aponta para o propósito que Deus tem na nossa vida. Então eu quero dizer para você, desiste não. Toda dor gerará experiência de conhecimento acerca de Deus. Deus te fez a promessa? Espera, fica no propósito. Ele é fiel. Deus me fez a promessa de me levar numa obra que a finalidade seriam almas. A finalidade seriam almas. Eu não poderia desviar o foco. Foi Ele quem me deu o CD. E hoje eu posso dizer, foi Ele quem me deu os CDs. Foi Ele quem deu o projeto. E a respeito de como seria o desenvolvimento desse projeto, nem eu planejei. Meu esposo que expôs como seria. Mas antes disso, há muitos anos antes de eu sequer conhecer o meu esposo, Deus já disse que ele faria. Então foi tudo dirigido por Deus. Calma aí, eu não estou fora do assunto da aula, você vai entender, tá bom? Então foi tudo dirigido por Deus. O projeto não foi ideia da minha mente, porque eu sequer tinha condições de ou de ao menos sonhar com um projeto dessa envergadura na minha realidade anterior. Muitos nunca irão compreender essa forma de trabalharmos no projeto missionário Jardim Fechado. Outros compreendem e muitos oram, alguns nos apoiam e outros até nos acompanham nessas jornadas que temos por aí. Mas sempre
tem alguém que estranha. E muitos ainda estranharão. E eu sei que os que estranham não o fazem por maldade. É porque eles não viveram próximo a mim e nem viveram a experiência que apenas eu vivi. Muitos não conheceram o deserto e as lágrimas que eu derramei quando na adolescência. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha bastante condições de comprar os playbacks. E quando nós pedíamos para ela sempre criava uma desculpa para não emprestar. Então essas pessoas não estavam lá quando eu chorava e dizia: me empresta. Então hoje eu devolvo para Deus, é porque eu quero dizer para Deus que é dele, porque só ele fez, então é dele, não tem porquê eu segurar para mim. E só quem vivencia isso consegue sentir isso como quem vive sente. Não tem como transferir para o outro a experiência que só você viveu, porque Deus fez. Eu não poderia fazer. E se Deus fez, o resultado é dele, a honra é dele, a glória é dele e tudo é dele. Ele desenhou o projeto, ele realizou e ele realizou da forma dele. Por isso, eu não posso mudar o projeto, porque a realização vem dele. Eu contei isso para você apenas para exemplificar de forma prática que o plano que Deus tem também com você, muitos não compreenderão. Sabe por quê? Porque existe uma peculiaridade no chamado de cada pessoa. Se você aguardar para viver o seu chamado, quando perceber em você algo similar ao outro, talvez você se frustre, porque o chamado do outro possui uma história diferente, experiências diferentes, orações diferentes, entregas, renúncias de modo diferente, e nós jamais podemos equiparar ou igualar os chamados. Muitas pessoas estão intimidadas por causa disso. Intimidadas, talvez nem seja pelo fato de serem tímidas, mas porque se espelham no chamado do outro, sem observar que cada um possui a sua própria experiência com Deus e que cada ferramenta Deus forja de um jeito, Deus afia de um jeito. Ei, nesse projeto que Deus desenhou para você, de repente você paralisou porque esperou aplausos, desanimou porque ouviu uma palavra desestimulante e estagnou porque se sentiu apunhalado. Então essa aula, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem uma proposta, que é orientar você a retornar para o lugar onde você estacionou e voltar a andar. Sabe por quê? Porque de repente você tenha dado atenção para vozes que você não deveria ter ouvido. Você parou diante de críticas que não deveria ter ouvido e agora está aí perdendo tempo, culpando de repente quem te feriu. Só que quem te feriu, ele não conhecia o teu chamado. Ele não conhecia a estrutura de como Deus te fez, de como Deus te forjou e como Deus te chamou. E você ficou esperando que ele, que não recebeu a visão que você recebeu, te compreendesse. Talvez a culpa não seja dele, porque ele não conhece o que Deus te mostrou. Mas a culpa seja sua, que recebeu a visão de Deus e foi olhar para propostas, para críticas de quem não recebeu a visão que você recebeu. Só que enquanto você fica aí sangrando essa dor, a dor do ataque e das críticas, muitas almas já desceram à sepultura e terão afastamento eterno de Deus, enquanto você fica aí embrulhado em um cobertor paralisante, apenas por causa de uma palavra de quem nem conhecia o projeto que Deus te deu. Ei, para de esperar aprovação.
Para de esperar aprovação e aplausos humanos para seguir seu chamado. Chamado não existe para ser compreendido. Chamado é para ser vivido. Escreve aí. Chamado não existe para ser compreendido. Chamado existe para ser vivido. Viva seu chamado e prepare o seu psicológico para receber críticas, porque você as receberá sim, e talvez nem seja por maldade das pessoas, seja porque elas não entendem o chamado e a visão que Deus deu apenas para você. Elas não estavam lá naquele quarto quando você passou horas em propósito com o céu e Deus deu a visão só para você. Viva seu chamado. Prepare-se para receber críticas. Foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, foi assim com Daniel, foi assim com João Batista, foi assim com Paulo e até com Jesus, o perfeito mestre da Galileia. Tentar entender o chamado do outro é um gasto desnecessário de energia, assim como esperar que o outro compreenda o seu chamado. Aí você para, porque quando vai pregar, não compreende porque Deus só te dá a mensagem de exortação. Você não entende porque quando vai louvar, só quer cantar louvor diferente do povo do seu tempo. Você não entende porque ao ministrar o tom, a voz e a dinâmica é diferente dos outros pregadores. Você não entende porque o público que quer alcançar é o público que poucas pessoas se interessam. Aí você se sente como o peixe fora d'água, a estrela fora do céu. Te convidam para visitar no presídio e o seu coração ama atendimento hospitalar. Outros, convidados para a capelania hospitalar, o coração ferve por capelania prisional. Uns, convidados para trabalharem com mulheres, preferem trabalhar com o departamento infantil. Outros, ao invés do departamento infantil, preferem os adolescentes. Nesse contexto, Deus te deu uma visão e você sofre, fica estagnado, porque está aguardando que alguém abrace a sua visão. Mas essa visão foi conferida só a você. Não culpe ninguém por não compreender o seu chamado nem a sua visão. Esperar por isso irá sim te paralisar, te bloquear, te estagnar. Sabe por quê? Porque existe uma peculiaridade no chamado. A visão foi dada a você e não a outro. Sabe o que é isso? Peculiaridade no chamado. Agora, imagina se o profeta Elias aparecesse hoje com a sua escola de profetas, como fez no passado, e dependesse que o mundo aprovasse. Será que o povo compreenderia? Esses dias eu vi num grupo nosso, nós temos alguns grupos, e eu tenho um grupo no Facebook de mulheres, que é o grupo Pregadoras Ungidas, Sou Tímida, Mas Fui Chamada. Tem mais de 111 mil pessoas lá. Aproveita e acessa esse grupo e faça a parte. Será bênção para a tua vida. Nesse grupo, quando nós disponibilizamos o chamado ou convite para esse curso gratuito para mulheres tímidas ou pessoas tímidas que desejam destravar para o chamado, alguém apareceu lá e disse assim, escreveu lá: e quem disse que para pregar a palavra de Deus precisa estudar com alguém? Então é alguém que não entende a proposta dessa visão que Deus deu para nós. Eu não posso esperar que esta pessoa que não recebeu esta visão para esse projeto e para esse curso entenda a visão que Deus conferiu a mim. Por quê? Porque às vezes Deus não permite que o nosso próximo entenda uma visão que Ele deu para nós. Então eu não posso brigar, não posso sofrer,
Porque esta pessoa não recebeu esta visão. É uma pessoa que, a princípio, ainda não compreendeu que nós somos ferramentas que podemos melhorar estudando uns com os outros a proposta do céu através da palavra. E podemos, apesar, de repente é uma pessoa que já tenha muito conhecimento e criticou, mas que ainda não entende que mesmo uma pessoa que tenha bastante conhecimento e que já seja uma ferramenta boa, um instrumento bom, habilidoso nas mãos do Senhor, pode ainda ser melhor afiado. Mas é a visão de cada um. E eu preciso respeitar. Agora, imagine se Moisés, nascido escravo e filho de escravos, ao ter sido escolhido como libertador, dependesse das aprovações de quem o viu sendo escravo. Imagina se o Rei do Universo, o próprio Deus, que desce da sua glória e aparece na terra, simples, pobre, pedindo um burrico emprestado, mesmo sendo o Rei do Universo, e dependesse de aprovações humanas para cumprir o seu propósito, o seu chamado. Até Jesus foi incompreendido. Não queiramos nós sermos aplaudidos e compreendidos por todos. E nós não seremos. Sabe por quê? Que nós não seremos compreendidos por todos? Porque só entende o chamado quem o vive. Por causa da peculiaridade do chamado. Então não se intimide por causa das incompreensões. Viva o seu chamado. Caminhe de acordo com o seu chamado, mesmo se ninguém compreender. Porque nesse chamado, você será criticado. Muitos te abençoarão. Muitos orarão a respeito desse chamado. Mas outros apenas não entenderão. E isso é normal. Normal. Como eu disse antes, não será por maldade. Talvez porque o que Deus compartilha com uma pessoa é diferente daquilo que Ele compartilha com outro. E o chamado que Ele compartilhou e projetou para você, esse chamado Ele conferiu ao seu coração e à sua vida. Essa visão Ele compartilhou apenas com você. Sabe por quê? Porque chamado é assim mesmo. Chamado é peculiar, é individual, é pessoal. Mas esse chamado peculiar, individual e pessoal, Deus une. Deus une a outros chamados, também peculiares, também individuais e também pessoais, para que cada membro desse corpo, em coletividade, cumpra a sua função no corpo, como o texto que nós lemos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 4 a 12. Então, que você como membro do corpo de Cristo, ocupe o seu chamado e desenvolva com coragem, com amor, com zelo, o chamado que Deus lhe conferiu e aquilo que Ele derramou sobre você. Que você, como membro do corpo de Cristo, unido a outros chamados, a outros membros desse mesmo corpo de Cristo, que você desenvolva o seu chamado, que você ocupe o lugar do seu chamado na conjuntura e na proposta, na visão que o céu lhe conferiu. E que aquilo que Deus derramou sobre você, você possa sim derramar sobre a vida de outras pessoas. Porque um rio transbordante, essas incompreensões que surgiram e outras que surgirão ao longo da jornada, não podem te deter. Sabe por quê? Porque você não é fonte paralisada e Cristo é Cristo quem continua jorrando sobre ti.
Então, pessoa preciosa, viva o seu chamado e entenda que, apesar de ser diferente, Deus te forjou assim, porque o chamado é algo individual, peculiar e singular. Viva o seu chamado. Viva a visão que o céu te conferiu. Viva a visão que Deus te deu. Viva a peculiaridade do seu chamado. O meu abraço para você, pessoa chamada por Deus, o meu carinho, e eu espero de verdade te encontrar na nossa aula de número 14. O meu carinho e o meu abraço para você. Mergulhar no Espírito, mergulhar